A fala de Jesus em dizer Espírito Santo, isso dificulta os nossos irmãos no entendimento do Espiritismo? É verdade, existem muitas falas de Jesus que se referem, né, ao Espírito Santo. Não só Jesus, mas o próprio Evangelho. É porque isso é uma expressão comum do judaísmo. É comum. A gente chama Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Quando Deus fez Adão, ele pegou Adão da terra, né? Ele fez Adão da terra e aí foi e soprou na narina. Soprou e deu vida a Adão, aí Adão virou um ser vivo. No judaísmo, assim, ele soprou o quê para dentro de Adão? Ruach Kodesh, ele soprou o Espírito Santo. O Ruach Kodesh é o espírito de vida. Ruach é espírito, Kodesh é santo. Isso é muito comum, a gente até hoje em judaísmo fala Ruach Kodesh. Ruach Kodesh é a manifestação do poder divino dentro do templo, aquelas coisas, aquelas manifestações espirituais, é o Ruach Kodesh. Então, Jesus não está falando nada de especial, é porque no judaísmo a gente usa mesmo muito. Ruach Kodesh. Então, era esperado que ele utilizasse as expressões típicas da época em que ele viveu. E ele fazer isso não torna difícil quando a gente consegue desatrelar esse conceito de um conceito mais religioso, mas entender como sendo a manifestação do divino. No livro O Espírito da Verdade, deve estar aqui em algum lugar, Sam me arrumou esse negócio, eu tenho dificuldade, aqui achei. Está vendo? Estou reclamando. Neste livro, O Espírito da Verdade, no capítulo 8 desta obra, capítulo 8, que é este aqui, tem essa mensagem chamada A Rigor, onde ela define os conceitos bíblicos. Olha qual é o primeiro conceito, tem aqui, ó, Espírito Santo. Qual é o conceito que André Luiz oferece aqui? Eu vou ler, acredite em mim. Espírito Santo, falange de emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Ou seja, é o colégio de auxiliares diretos de Jesus. Isso é o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? A coletividade dos ministros do governador planetário. E é aí que a gente vai entender quando ele fala o Espírito Santo, ou seja, a coletividade dos meus embaixadores, como sendo um pensamento comum ligado a uma falange que pensa de maneira muito parecida. É isso, né? A gente ia falar, eu não vejo nenhum prejuízo para o espiritismo em se usar isso, sempre lembrando que o objetivo do espiritismo, né? Porque o principal é a nossa transformação moral, é o esclarecimento. Então, como ela Rafa colocou, existe hoje, foi dado hoje uma outra conotação, não só essa, mas como a outras, né, palavras que estão no Evangelho, conotação que foi dada por outras religiões. Então, quando você fala de Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, não fica essa coisa muito vaga, é muito vinculada a determinados credos religiosos. Mas isso não é motivo e não é dever, não é obrigação do Espiritismo ficar execrando palavras do Evangelho, mas esclarecer. Mesma coisa com a Páscoa, né? Se tem uma ideia cultural da Páscoa, né, do coelhinho da Páscoa, e sempre o Espiritismo, ele não deixa de lado, mas utiliza esses momentos para esclarecer o que realmente, historicamente, é a Páscoa. Inclusive, nas evangelizações isso é falado. Então, sim, Espírito Santo, inclusive, quando ele fala do Consolador Prometido, que ele fala que mandará o Espírito Santo, o Espírito de verdade, como se fosse uma coisa só.